Salve meus bons! E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula top e a gente vai falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. E aí a gente precisa entender um pouco sobre tudo que estava acontecendo aqui no Brasil. E a história do Brasil, galera, é uma história empolgante, cheia de novidades e cheia dos jeitinhos brasileiros, coisa que só a gente sabe fazer. Por isso eu espero que ajude bastante a vocês. A gente vai falar, claro, tudo isso que a gente vai falar é um resumão sobre o que foi a Inconfidência Mineira. Tem muito mais além disso. E a gente vai se apoiar em dois livros muito bons e que vão ajudar a gente. Um é do Francisco Iglesias, que fala pra gente sobre trajetória política do Brasil. E o outro livro do grande e maravilhoso Boris Fausto, História do Brasil. Esses são os dois livros que vão nos ajudar e que vai ser a nossa bibliografia para isso. Além da minha amada colinha, do meu caderninho velhinho que já me acompanha há muito tempo. E a gente vai discutir um pouco sobre o que foi esse movimento de Inconfidência Mineira. É muito importante a gente entender esses dois movimentos, porque a gente está falando aqui do surgimento, sabe, de identidade nacional no Brasil. Porque a gente precisa entender que a gente tem um Brasil pré-independência, um Brasil pós-independência, e a construção do ser brasileiro, né? Que a gente hoje nasce brasileiro e está acostumado com aquele grito lá, Brasil, ziu, ziu, ziu. A gente está acostumado com esse grito e para aí aquilo desperta um sentimento bom na gente, uma emoção, a lembrança do Penta, que foi o único que eu vi também, né? A lembrança do Penta, todas essas coisas, o nosso orgulho de ser brasileiro, apesar de todas as dificuldades, isso é também uma construção. Primeiro, antes de começar a falar sobre o vídeo, eu quero dizer uma coisa aqui, um recado. Não liga não, viu, para todo barulho ser escutado durante o vídeo, por quê? Porque o mundo está em quarentena, o mundo está em quarentena, mas os meus vizinhos não estão. O que foi a Inconfidência Mineira? Primeiro vamos entender o significado dessa palavra, porque esse nome foi dado pela coroa portuguesa. Esse nome foi dado pelo governo colonial como uma maneira de denegrir a imagem da Inconfidência Mineira. E hoje a gente tem nas nossas aulas de história, na escola, quando a gente escuta a ideia de que esse movimento foi um movimento importantíssimo para a história do Brasil e não tem esse peso negativo mais. A palavra inconfidência significa infidelidade. Sabe quando você não faz aquilo que você não deveria fazer? É mais ou menos isso. Quando você não é confiável, ou seja, a infidelidade dos mineiros. A gente está falando aqui do Brasil colonial, século XVIII. Lembra o que estava acontecendo no século XVIII na Europa, e não só na Europa, na América do Norte também. A gente está falando do iluminismo, que eu já comentei com você. Iluminismo, eu já falei para você sobre iluminismo, então qualquer coisa é só voltar lá na nossa aula de iluminismo, que você vai entender um pouco mais sobre isso. E sim, nós fomos influenciados por esse pensamento iluminista. Você achava que a gente vivia numa bolha, numa redoma de vida e que essas ideias não chegavam no Brasil? Muito pelo contrário. Essas ideias chegaram no Brasil e ganharam força no Brasil. Mas por que a gente não tem o nome de Inconfidência Mineira como Revolta dos Mineiros? Porque não chegou a acontecer, não passou de planos. Eram conspirações contra a coroa que não se concretizaram. Acontece no estado de Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto. E durante o período da mineração, então a gente sabe que a gente tem aí uns focos econômicos na história do Brasil. A gente tinha antes a cana-de-açúcar, que se desenvolve no Nordeste, e a capital do Brasil era a minha amada Salvador. E depois a gente tem a capital do Brasil transferida para o Rio de Janeiro, justamente porque a gente tem um novo polo econômico aqui na colônia brasileira, que é o ouro que foi encontrado nas Minas Gerais. O ouro, o diamante, as pedras preciosas que foram encontradas nas Minas Gerais. E a gente está passando aqui por uma crise nesse sistema de mineração. A gente está tendo uma diminuição muito grande desse ouro, porque encontra-se muito ouro e tudo isso é escoado para a Europa sempre. E a gente tem aí o surgimento de mineradores que vão ganhar poder, que vão ganhar força. E é esse o contexto, o ouro está diminuindo e a coroa está cobrando o ouro dela, que era para os caras estar entregando. Por que não está entregando meu ouro? E vai, você acha que os caras vão acreditar que o ouro está diminuindo? É claro que eles estão achando que estão sendo roubados, né, galera? Em certo modo, não é que não tivesse, né?
Os caras, eles davam o jeito dele, né, de não declarar tudo o ouro que eles encontravam. E aí é que vem aquela nossa expressão santo do pau oco. Mas enquanto eu estava falando, você é um santo do pau oco, a gente está querendo dizer que alguém é falso? É porque o ouro muitas vezes era contrabandeado dentro das imagens dos santos, que eram feitas ocas e eles eram escondidos dentro dessas imagens. A criatividade do brasileiro é uma coisa assim que é incrível, é impressionante as coisas que a gente consegue fazer, viu? Mas voltando aqui, a coroa estava cobrando cada vez mais impostos, e aí a gente estava no meio dessa crise aurífera, e a coroa cobrando, e ela tinha, a coroa portuguesa, né, o governo colonial, havia declarado que ia fazer a derrama, ia cobrar a derrama do ouro. E o que é essa derrama do ouro? Significa que assim, o quinto do ouro era o imposto que já existia, não confundi aqui, mas o quinto do ouro que era o imposto que já existia, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado e produzido em Minas Gerais pertencia ao rei. E já era. Acabou o bagulho, era esse a letra, tá ligado? Ainda pertence à coroa. Então, a derrama significa que se não conseguissem pagar esses 20%, isso seria tirado à força. A pessoa teria bens confiscados, enfim, deve ser pago esses 20%. Conseguiu, e daí? Não importa, você tem que pagar esse bagulho de qualquer forma. E aí essa derrama tinha sido decretada, não certa decretaria, e isso causa um alvoroço ali na cidade, principalmente entre a elite da mineração. Os caras vão começar a ficar incomodados com isso. E como é que essas ideias iluministas saem da Europa e chegam aqui e se envolvem com tudo isso que eu acabei de falar para vocês? Primeiro, existiam muitos estudantes brasileiros, filhos, né, da elite brasileira, que estudavam na Europa, que estudavam em Coimbra, e mesmo que Coimbra fosse um centro universitário um pouco mais conservador, contrário a essas ideias iluministas, embora isso acontecesse, esses caras estavam na Europa, e essas ideias circulavam na Europa com muita força. Então, isso acaba chegando no Brasil, voltando para o Brasil. Por quê? Porque os participantes da Inconfidência Mineira eram pessoas de classes mais altas, não era a população em si. Os conspiradores, os inconfidentes, eles pertenciam às classes dos mineradores, dos pensadores, dos intelectuais, de padres que tinham negócios, de magistrados. Era essa galera que estava envolvida no meio dessa Inconfidência Mineira. O mais pobrezinho, assim, o cara que tinha menos poder econômico nisso tudo, era o Tiradentes, que era um militar, né, de baixa patente, não era de alta patente, que era um militar e que tem esse nome de Tiradentes, né, o José Francisco da Silva Xavier, que todo mundo conhece, que eu tô ligado que vocês sabem que esse é o Tiradentes. O José Francisco da Silva Xavier, ele, durante os horários vagos, né, para dar uma acrescentada aí na grana, ele trabalhava meio como um dentista. E aí é por isso que colocaram esse nome Tiradentes, que na verdade não é um nome positivo, né? É um nome de chacota, de você zoar o cara, porque olha lá o Tiradentes. Então, esse ficou como um nome, como uma maneira de chacota para ele mesmo, né? Como um nome negativo, e que acaba pegando e ele fica popularmente conhecido como Tiradentes, tanto é que tem gente que nem imagina que o Tiradentes é o José Francisco da Silva Xavier, que acabei de falar para vocês aqui. Mas continuando, e qual era a pretensão então desses caras? Esses caras, eles queriam tornar Minas Gerais independente, um país independente de Portugal. Então, eu quero que vocês entendam que esse sentimento de nacionalismo que vai começar a surgir, porque talvez a gente esteja vendo aqui a semente de um sentimento nacionalista. Professor, os caras queriam libertar Minas Gerais, não o Brasil todo, sim, mas esse sentimento nasce de uma necessidade regional, particular. É um sentimento regional. Aqueles caras se enxergavam como mineiros. E esses mineiros queriam a independência de Minas Gerais. E a independência de Minas Gerais queria fazer uma república em Minas aos moldes da república já instaurada nos Estados Unidos, que é influenciada pelo pensamento iluminista. Professor, mas tem um bagulho aqui que não tá cabendo, porque eu acho que as iluministas não eram muito a favor da escravidão, não. Como é que você vai criar um bagulho revolucionário e que não vai contra todas as formas de organização social que existiam? Essa era uma discussão entre os caras, né? A gente vê lá nos autos dos processos que existia uma discussão interna sobre o que fazer com os escravos de Minas Gerais depois de proclamada a independência de Minas. Os caras vão continuar sendo escravos ou os caras vão ser libertados? Como é que a gente vai fazer com isso? E aí a gente tem uma discussão muito grande porque uma parte é a favor da alforria desses escravos
e outra parte é contrária, porque eles acham que é uma mão de obra necessária para o início daquela república. E aí, em toda essa discussão, né, eles entraram meio que num consenso, ao que dá a entender, de que seriam libertados apenas os escravos nascidos no Brasil. Os africanos escravizados que foram trazidos da África direto para cá, eles permaneceriam nesse estado de escravidão, e era o período de adaptação aí dessa primeira república. E por que eles não se preocupam tanto com isso? Porque os caras estão preocupados com os problemas da vida deles, era a elite. E essa elite está preocupada em dar ordem, organização e andamento para a vida deles, porque eles estavam vendo que o ouro já estava em crise, né? A gente tinha diminuição da produção de ouro. O Brasil ainda não tinha manufaturas, a gente ainda não tinha ingressado nessa onda de revolução industrial, isso não tinha chegado aqui. E aí eles estavam vendo que o bagulho ia ficar feio para eles. A questão da escravidão não estava em pauta. É mais ou menos isso o que estava acontecendo aqui. E como terminou tudo isso, né? Porque a gente vê que começa aí, então, eles começam a conspirar em relação a isso. E aí começam a se reunir e a planejar em como fazer tudo isso. Isso tudo começa lá no fim de 1788 e acaba no início de 1789. É quando a gente tem aí a Inconfidência Mineira acontecendo. E como é que isso termina? A gente tem que ter o X9, né? Tem um dedo duro, o cara que vai denunciar isso, que vai delatar para a corte o que estava acontecendo. Então, o Judas da história é o Silvério dos Reis. O Silvério dos Reis que fazia parte do grupo de confidentes e como muitos mineradores já estava endividado aí, numa dívida muito grande com a coroa, e ele entrega o movimento pedindo que as suas dívidas sejam perdoadas. E aí, a partir disso, a gente começa com uma caça dos inconfidentes. A coroa inicia um processo enorme de 3 anos, que dura, né? Tanto que a morte do Tiradentes aconteceu só em 1792. A coroa inicia aí com esse movimento de busca dos inconfidentes, e aí eles são presos, alguns são processados, outros são exilados, e aí a gente vai vendo essa coisa toda acontecer, e a coroa portuguesa estende cada vez mais esse processo, fazendo desse um grande processo. E qual era a ideia? A ideia era fazer um grande teatro, para que as pessoas entendessem que não deveriam ir contra o poder da coroa portuguesa. Era essa a principal ideia aí da força do governo colonial, da coroa portuguesa. E isso vai se alongando até que a gente tem lá no final 12 caras que são condenados à morte, e um a um vai ganhando a carta de clemência da rainha. Então a rainha declara clemência a esses caras, os caras são libertados, eles são só exilados para a África, e o único que vai morrer é quem? É o Tiradentes. Por que esse cara morre? A gente tem toda uma discussão, né? Algumas pessoas comentam, alguns historiadores falam aí sobre a possibilidade de ser porque ele era realmente aquele que menos fazia parte daquele grupo, e ele vai acabar como sendo o menos favorecido deles, o que tinha menos influência na coroa, o que tinha menos influência na política, é o único que vai continuar com a condenação de morte. Além disso, ele assume toda a culpa também daquilo como principal líder da Inconfidência Mineira, e aí ele vai ser usado como o bode expiatório do grupo. E o Tiradentes vai ser enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. E aí o corpo dele vai ser completamente esquartejado, né? Vai ser colocado, isso é uma coisa assim, como é que fazem isso, né? Colocaram o corpo do cara no caminho do Rio a Minas Gerais, na estrada que levava até Ouro Preto, porque todo mundo tinha que ver aquilo para entender que não podia mexer com os caras. E a cabeça dele é colocada no centro da praça, no meio da praça, para que servisse como exemplo de que não deveriam mais tentar ir contra o poder e contra a força da coroa portuguesa. E aí a gente depois tem, a princípio, a primeira imagem que tem, a primeira relação dos brasileiros com esse evento é a imagem que Portugal, que a coroa portuguesa tenta fazer transformar, que foi algo ruim, não foi algo bom, Inconfidência Mineira, infidelidade dos mineiros, toda aquela coisa. Como é que a gente vai ter, quando que o Tiradentes então vai ser transformado nessa imagem de herói nacional? Como é que a gente vai ter relação com tudo isso de uma outra maneira? Através da República. Então, com a República,
os republicanos, depois da proclamação da República, vão procurar a imagem de um cara que mostre a falência da monarquia. Um cara que já tinha lutado contra a monarquia e que deveria ser o símbolo de um herói nacional. Então a gente tem a construção da imagem de um herói nacional através dos ideais republicanos, porque esse cara é aquele que defendia os ideais republicanos. E a gente vai ver o Tiradentes com a sua imagem retomada e exaltada, tanto é que é o único brasileiro, Tiradentes é o único cara, o único brasileiro, que tem um feriado nacional em homenagem a ele. Não tem outro cara. E aí esse cara vai ser exaltado, e aí a gente vai ter várias reproduções do Tiradentes, né? Ele indo pra forca como aquele que se entregou, ele morto, várias imagens em tributo a ele que vão ser feitas depois, mais pra frente, exaltando esse grande herói nacional, que por incrível que pareça a gente vai ter uma aproximação, ele vai ser muito semelhante com as imagens mais conhecidas de Jesus Cristo, e essa imagem vai ser assemelhada porque ele é o mártir da nação. Ele é o mártir da nação, né? Foi o cara que deu a vida pela República. E vamos usar a imagem do Tiradentes aí como um grande herói nacional. E isso chega até nós assim, então na escola geralmente o professor conta e a gente fica, cara, da hora a história desse cara, e é algo que nos empolga porque é um brasileiro que lutou pelos seus direitos, a gente sempre pensa assim, dessa maneira, e essa foi uma imagem construída e que chegou até nós, e que realmente em certa parte tem aí as suas verdades, né, porque ele fazia parte desse grupo, ele pensava numa república mineira, ele pensava numa nova organização política para o Brasil, que não fosse a organização colonial de favorecimento da metrópole. Tudo isso deve ser levado em conta, e a gente precisa lembrar uma coisa importante. Apesar de tudo isso, a Inconfidência Mineira ela foi um movimento da elite de Minas Gerais. Não foi um movimento popular, não teve um caráter mais social, ele teve um caráter mais político, mais econômico e voltado para todos esses interesses econômicos. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado você nisso. A gente vai comentar um pouco, como eu falei no próximo vídeo, sobre a Conjuração Baiana, e a gente vai ver quais são as principais diferenças aí entre esses dois movimentos. Beleza, galera? Foi um prazer inenarrável encontrar vocês hoje. Não esqueça de beber água, mantenham-se hidratados, mantenha a carteirinha de vocês de vacinação em dia, e a gente se vê na próxima. Até mais!